galera, bem-vindos ao canal Paulinho Outo. E se você ainda não fez sua inscrição nesse canal, dá aquela força aí pra gente. Pra não esquecer, já dá aquele like agora. Lembra que eu falei, o canal é novinho e tal, vamos dar ajuda, vamos dar aquela força. E hoje levantei inspirado, lembrando, eu acho que eu até sonhei da época da minha infância. Então, como que foi a sua infância? Ou como que ela tá sendo? Eu vou falar um negócio pra vocês. A minha infância foi muito boa. Eu sou da época que não existia videogame direito, né? Quando eu ganhei videogame eu já era bem adolescente. Internet é novidade praticamente, tá nascendo, a internet tá nascendo agora. Então eu fazia muita arte, eu fui um guri, pensa numa criança difícil, era eu. O moleque era o capeta! Ó, pra vocês terem ideia, eu reprovei 3 anos na primeira série e não era burrinho não, é porque eu era difícil e arteiro mesmo, é o tal do atentado. Pensa num moleque atentado, era eu. Eu lembro de um dia que eu matei aula, gente. Eu estudava à tarde, eu fiquei da 1 até as 5 horas escondido em cima de um pé de manga. Agora essa criaturinha que você está vendo aqui, ó, hoje tem 1,5 m. Naquela época, menos de 10 anos, imagina o tamanho que eu era. Então eu dormi em cima do pé de manga lá, sem nem perigo de cair. Mas dormi. Pra vocês terem ideia de como que eu era difícil mesmo. E isso, minha mãe era professora do colégio. Nessas alturas ela já sabia que eu tinha matado aula e devia estar muito preocupada comigo. Tesouro! Anjinho! Onde está você, tesouro? Caramba, como eu era difícil, viu? Era daquelas... E era atentado. Aquelas crianças atentadas mesmo. Brigava com todo mundo. Ah, falei no pé de manga, lembrei. Tinha aquela tal de época da manga. Gente do céu. Eu não rezava, não. Eu tava lembrando aqui como que eu dei trabalho com meus vizinhos. Eu subi em cima do pé de manga, arrancava todas as manguinhas pra você ter ideia. As bichinhas estavam assim, sabe? Igual eu falei, eu era da época que não tinha internet. Eu arrancava as mangas verde pra poder brincar de boizinho. Colocava palitinho de fósforo, palito de dente. Eram os brinquedos daquela época. Mas pra fazer isso eu arrancava todas as mangas. Minha vizinha tinha um pé de manga que ela tinha um cuidado com ele. Mas eram os boizinhos mais bonitinhos que tinha na época. Era com as mangas dela, não tinha jeito. Então, infelizmente, eu sacrificava por uma boa causa. Eu sacrificava por uma boa causa as manguinhas da vizinha, tudinho. Coitada. Mas era de jeito, era triste, foi difícil para aprender a ler, inclusive, pra vocês terem ideia. Eu fui mandado para uma outra cidade para morar com a tia minha, que de lá eu desvinculei daquela ideia de que escola também era minha casa. Eu praticamente fui criado dentro de uma escola. A minha mãe era professora e eu acompanhava ela e tal. Então quando teve que estudar de verdade, assim, para alfabetizar, falou assim, vamos alfabetizar esse infeliz. Não teve jeito não, teve que mandar para outro lugar, porque não funcionou. Daí que eu desvinculei lá e eu consegui me alfabetizar. Deu certo a coisa, porque guri difícil estava aqui, viu? Tava lembrando agora, eu vejo meu sobrinho hoje fazendo umas artes, falo, por isso que eu apoio, porque difícil eu fui, eu era terrivelmente difícil. Atentado mesmo não era de Deus não. Pensa no guri difícil, estava aqui. Eu aprontava muita coisa mesmo, gente. Gente, a época das palavras, quando você tá descobrindo as palavras e quer falar difícil, nossa senhora, um dia eu vou fazer um roteiro aqui pra vocês das palavras. Eu criava situações, sabe aquelas situações só pra poder falar difícil, que na minha época de guri existia assim, era uma guerra de ego, sabe? A gente brigava feio mesmo, que a guerra era de ego. Tipo, se você falasse uma palavra difícil, você era mais inteligente. Então eu decorava, por exemplo, anticonstitucionalissimamente, foi uma das palavras que eu decorei, porque era na época de criança e eu queria ser o melhor, entendeu? Era daquele que disputava feio mesmo com os coleguinhas. Então aprendi as palavras, ficava usando situações que não tinha nada a ver. Pra quem não sabe, anticonstitucionalissimamente é uma palavra que significa contra a Constituição. Anticonstitucionalissimamente, mas pensa bem vocês, um guri de 10 anos inventando as coisas dessas. Tô falando pra vocês, eu era triste mesmo. Às vezes o povo fala assim, criança é uma coisa de Deus. Eu tenho minhas dúvidas, vocês não sabem o que eu fazia.
Era feio mesmo. Então, contra a Constituição. Daí eu encaixava essa palavra em qualquer lugar. Ia conversar com os colegas. A questão era humilhar. Essa era a nossa forma de humilhar, entendeu? Não era só jogando bet sendo o melhor de bet, não. Pra quem não conhece, bet é aquela brincadeirinha que você pega uma madeira. Hoje ainda tem um jeito bonitinho. Mas nós era um pedaço de pau mesmo que tacava numa bolinha. E o buraco, o pau não podia sair de um buraquinho que fazia no chão. Naquela época, tá, gente? O buraquinho e o pau era outra coisa e a gente não era tão malicioso quanto são hoje. E eu tentava. Era guri que não vou falar pra você. Era difícil mesmo. A gente inventava cada palavra. Eu falava cada palavra, esse negócio de trocar, inventar palavra pra falar difícil. E além de anticonstitucionalissimamente, eu vou lembrar de uma leva de outras palavras aí que eu vou falar pra vocês depois. Até eu acho que vou fazer um vídeo disso, porque é muito legal. Eu era difícil mesmo e fazia umas coisas bem doidas. E você? Você tem alguma coisa pra falar? Vamos contribuir com esse canal aí, gente? É o seguinte, né? Não pensa em sair daqui agora não. Você vai ficar aí e ajudar a gente. Hashtag minha infância. Comenta alguma coisa aí da sua infância, ou alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que você tá pensando fazer, porque eu já fui guri. Eu sei que você tá pensando em fazer alguma coisa se você for guri e estiver assistindo esse troço aí. Então, esse vídeo, né? Então, falar pro seu negócio. Tá passando a porra de um carro lá no fundo, deve estar atrapalhando meu áudio aqui, mas tudo bem. Quem não tem iluminação profissional... E aquele troço aberto ali, que merda. Tudo bem, eu não vou filmar tudo de novo. Deixa aí a sua história. Ou faz pergunta, pode fazer pergunta da infância. Porque aqui tem história pra contar, hein? Aqui teve uma infância bem medonha mesmo. Eu era guri assim, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Hoje, por exemplo, o pessoal vai no clube e toma banho. Naquela época onde eu morava, gente, existia represa. Represa, pra quem não conhece, represa é um lago. Vamos colocar assim, é um lago, uma lagoa. Onde armazena água, normalmente pra criar animais e gado e tudo. A minha mãe não deixava. Tinha medo que eu tomava banho nessa lagoa. Sabe o que eu fazia? A gente tinha uma disputa de mergulho. A gente atravessava uma represa inteira no mergulho para ver quem era melhor. Na verdade, nem era para ver quem era melhor, que a gurizada também lá não era brinquedo, não. Era para ver quem chegava primeiro do outro lado. Era uma represa grande. Na verdade, com aquele tamanho que eu tinha, tudo era grande, né, pra mim. E eu atravessava aquilo. E o medo da minha mãe, sabe o que é? Nesse lugar tinha cobra, sucuri, tinha essas coisas assim que pegava gado. Na época eram umas histórias bem, sabe, medonha. E eu não tava nem aí, mergulhava naquele trem, atravessava aquela represa. Minha mãe nem ficava sabendo. Ô, infância boa daquela época, hein? Quem não experimentou, dificilmente hoje em dia vai experimentar. Mas então é isso aí, gente. Tem uma história também parecida, tem uma melhor, ou então vai aprontar ainda alguma coisa, tá pensando em fazer alguma coisa? Conta aqui pra gente, dá uma força. Deixa escrito aí, hashtag minha infância. Conta alguma coisinha aí. Se vocês gostaram, curte. Se vocês ainda não se inscreveram, tá esperando o quê, gente? Nós estamos precisando da sua força, já falei. Então, gente, dá aquela força. Vocês estão vendo aqui em cima, que eu nunca lembro onde é. Tá aqui. Em algum lugar aí tá escrito Paulinho Outro. Todas as minhas redes sociais. Instagram, página no Face, o Vine, Snapchat, tá tudo aí, gente. É só dar aquela forcinha. Então, se quiser seguir, ajuda aí que você vai estar ajudando de verdade mesmo. Além desses likezinhos que vocês vão deixar aqui, e além dessa inscrição e de falar para todo mundo, igual eu já pedi para vocês, avisa, vão ajudar, vão dar força para isso aí. Mas logo o canal vai pegar uma direção legal, entendeu? E não esqueça, dá aquela força. Gente, aquele abraço e até o próximo vídeo, beleza? Tchau, galera!